Do que uma cidade precisa para se desenvolver? O que um município oferece para que as pessoas possam viver as suas vidas, ir ao trabalho, criar uma família, se relacionar uns com os outros? A base dessas atividades diárias que viabilizam o desenvolvimento urbano é a infraestrutura pública. A água que sai da torneira, o sistema de esgoto, a eletricidade que ilumina nossas casas, a rede de mobilidade, ruas e calçadas que nos conectam. Quase tudo que fazemos depende de infraestrutura, e é por isso que em diversos lugares do mundo se diz que este é um bem público. Só que os governos costumam enfrentar dificuldades para financiar tudo isso, porque em geral são investimentos altos, mas também essenciais para o nosso dia a dia. Muitas comunidades não contam com infraestrutura básica e outras tantas enfrentam problemas de manutenção recorrentes. Especialistas estimam que até 2030, o investimento necessário em infraestrutura vai superar 50 trilhões de dólares. E a quem o setor público pode recorrer para pagar por tudo isso? A recuperação da valorização do solo urbano, também conhecida como Land Value Capture, é uma abordagem que governos podem utilizar para financiar projetos de infraestrutura e outros serviços públicos sem onerar o orçamento. Como alternativa, é possível adotar políticas que contribuem para o financiamento do desenvolvimento urbano. Sabemos que certas ações públicas, como o investimento em infraestrutura ou mudanças no uso do solo, podem gerar aumento direto no valor dos terrenos em uma área específica. E essa valorização costuma ir diretamente para o bolso de alguns proprietários sortudos. Isso é muito injusto, já que são decisões coletivas e também dinheiro público que estão criando um benefício direcionado apenas para um pequeno número de pessoas. E em tempos de orçamentos apertados e necessidade crescente de serviços públicos, essa apropriação pelos proprietários privados, além de indevida, representa uma grande oportunidade perdida. Imagine se ao menos uma parte da valorização gerada por tais ações públicas pudesse ser recuperada e reinvestida, beneficiando a todos. É aí que entra a recuperação da valorização do solo urbano. O princípio por trás desse conceito é que a ação pública deve gerar benefício público. Ao utilizar diferentes estratégias de recuperação dessa valorização, governos podem mobilizar a valorização dos terrenos, direcionando esses recursos para investimentos públicos que contribuam para o desenvolvimento urbano. Bom, vejamos isso em detalhes. Uma forma de usar a recuperação da valorização do solo é o governo identificar uma ação que gere valor. As duas principais ações públicas que impactam o valor da terra são investimentos em infraestrutura e mudanças no uso do solo. Como essas ações alteram o valor dos terrenos? Primeiro, vamos olhar os investimentos em infraestrutura. Quando pensamos um pouco, é claro que infraestrutura tem muito a ver com a atratividade de uma localização, seja para morar, trabalhar ou ter um negócio. E a localização também importa muito para o setor imobiliário, porque define o valor dos terrenos. Imagine este mesmo prédio em um lugar sem nenhuma infraestrutura. Quem gostaria de viver aí? Não teria praticamente nenhum valor. O impacto dos investimentos públicos em infraestrutura sobre o valor do solo gera muito dinheiro. Em casos específicos, pesquisadores conseguiram medir esse impacto. Um estudo analisou a construção de uma linha de metrô em Manila, nas Filipinas, que foi concluída no ano 2000 e que custou 655 milhões de dólares. Os pesquisadores analisaram o valor dos terrenos localizados em um raio de 1 quilômetro de cada nova estação e compararam com o valor dos terrenos a mais de 2 quilômetros de distância. Ao monitorar os preços dos imóveis nesses dois grupos ao longo do tempo, antes, durante e depois da construção, constataram que o valor dos terrenos mais próximos às novas estações aumentaram bem mais que o dos terrenos mais distantes. Os pesquisadores estimaram que, no total, os terrenos no raio de 1 quilômetro das estações
ganharam quase 3,4 bilhões de dólares em valor, como resultado direto da construção da linha MRT3. Deu para entender? O aumento gerado pela nova linha de metrô no valor desses imóveis foi cerca de 5 vezes o custo da obra. E Manila não é um caso isolado. A extensão na linha Q em 2017, na cidade de Nova York, gerou 7,1 bilhões de dólares em valorização do solo, contra 4,5 bilhões gastos na construção. Na região da Baía de São Francisco, na Califórnia, a nova estação Warm Springs South Fremont resultou em 2,8 bilhões de dólares em valorização do solo, contra 802 milhões gastos na construção. E não é só o investimento em transporte público. Efeitos semelhantes podem ser vistos em projetos de recuperação de cursos d'água, controle de enchentes e renovação de espaços públicos. Todos esses são exemplos de investimentos em infraestrutura que aumentam o valor do solo. Outro modo pelo qual governos podem mobilizar a valorização da terra é alterando regras de uso e ocupação do solo. Uma das formas mais comuns disso acontecer é quando o governo muda o zoneamento para permitir empreendimentos mais densos. À medida que a população aumenta, faz sentido autorizar construções maiores e mais altas em mais lugares. Se o bairro for bem servido e houver demanda, alterar o zoneamento para permitir novos empreendimentos deve valorizar os terrenos ali. Isso porque, onde antes só era possível construir casas ou sobrados, depois da mudança, será possível incorporar prédios maiores e vender mais unidades. Essas mudanças no zoneamento podem gerar muito dinheiro. Por exemplo, o município de Valledupar, na Colômbia, regula o uso do solo classificando alguns terrenos como rurais, que são reservados para áreas verdes e terras agrícolas, e outros como urbanos, que permitem construções com mais densidade. Quando o governo mudou o zoneamento de um lote localizado na periferia da cidade, de rural para urbano, para permitir um novo empreendimento, o valor efetivo do terreno subiu o equivalente a 42 milhões de dólares, mais do que 5,5 vezes o seu valor anterior, só porque o governo mudou o zoneamento. E Valledupar não é um caso atípico. A propósito, tomando em conta cidades no mundo todo, se constata que esse tipo de rezoneamento pode valorizar os terrenos em até 600%, dependendo das condições do mercado local. Em todos esses exemplos, o aumento no valor da terra foi gerado pela ação pública, que pode ser tanto investimentos em infraestrutura, como mudanças nas regras de uso e ocupação do solo. Mas quem acabou se beneficiando com essas ações? Os proprietários, cujos próprios esforços não tiveram nada a ver com o valor adicionado a seus imóveis. E se uma parte desse dinheiro, gerado pelo governo, fosse recuperado para a comunidade, financiando projetos de interesse público? No conjunto de ferramentas de recuperação da valorização do solo, há várias opções disponíveis que podem contribuir para o atendimento das necessidades e dos desafios de financiamento urbano. Diferentes instrumentos já foram usados em cidades ao redor do mundo. Veja o caso de Manizales, na Colômbia. Lá, a topografia montanhosa dificulta e encarece a construção de vias. A prefeitura sabia que esse investimento iria aumentar a acessibilidade e a segurança dos terrenos privados localizados ali, valorizando aquele pedaço da cidade. Aí, o governo local decidiu usar um instrumento de recuperação da valorização chamado Contribuição de Melhoria, que são contrapartidas pagas pelos proprietários de uma determinada área cujos imóveis se beneficiam de um projeto de infraestrutura. Em Manizales, esse número foi calculado levando em conta o custo das novas vias, o valor agregado aos imóveis pelas obras e também a capacidade de pagamento dos diferentes proprietários. Por meio da contribuição de melhoria, Manizales arrecadou 24,6 milhões de dólares para as vias e outros projetos de renovação urbana.
Esse instrumento é bastante utilizado na Colômbia e há dados que mostram altos índices de satisfação entre proprietários e residentes. Assim como Manizales conseguiu recuperar e reinvestir a valorização gerada por investimentos em infraestrutura usando a contribuição de melhoria, a cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, conseguiu recuperar a valorização decorrente de mudanças no uso do solo para reinvestir em habitação de interesse social. Esse instrumento é chamado habitação inclusiva. Em Cambridge, Massachusetts, estão localizadas universidades de elite e uma indústria de ponta de tecnologia e de biomedicina. É também um dos lugares mais caros para se viver nos Estados Unidos. A cidade precisava de mais habitação social e sabia que aumentar a densidade permitida valorizaria a terra. Por isso, decidiu utilizar essa ferramenta de recuperação da valorização chamada habitação inclusiva. Pelo Programa de Habitação Inclusiva da cidade de Cambridge, incorporadores imobiliários podem construir edifícios residenciais maiores, desde que 20% da área construída seja destinada à habitação de interesse social. A Lei de Habitação Social de Cambridge criou mais de 1.000 unidades habitacionais, tanto para aluguel como para venda, em novos empreendimentos espalhados por toda a cidade. Essas habitações de interesse social representam uma oferta relevante, oportunidade de moradia para muitas famílias, e o valor criado pelas mudanças de zoneamento torna os empreendimentos atrativos e rentáveis, mesmo com o direcionamento de parte das unidades para a habitação social. A contribuição de melhoria em Manizales, na Colômbia, e a habitação inclusiva em Cambridge, nos Estados Unidos, são apenas 2 exemplos de uma variedade de experiências com recuperação da valorização do solo pelo mundo. É uma caixa de ferramentas cheia de opções, cada uma adequada a seu próprio contexto, com suas vantagens e limites. O reajuste de terrenos em Tóquio, Japão, a outorga onerosa do direito de construir em São Paulo, Brasil, exações em Córdoba, Argentina, a transferência do direito de construir na Pensilvânia, Estados Unidos. Esses e outros instrumentos exercem um papel fundamental, pois contribuem para financiar o desenvolvimento urbano. Há investimentos em infraestrutura e mudanças no uso do solo em curso na sua cidade? Nesse caso, como instrumentos de recuperação da valorização do solo podem contribuir para o financiamento público?